Desempenho, cada jogo a gente está crescendo, isso nos faz cada vez mais forte. E muito feliz pelo 100º gol. E só tenho a agradecer a Deus, minha família, que sempre acreditou em mim, que sempre sabe do meu esforço e meu desempenho para poder chegar a essas marcas. E graças a Deus eu consegui chegar e bater mais uma. Rapaziada, vamos! Bora, Caio! Vamos! Sai daí, vamos! Vamos! Bora, Hugo! Mais uma, mais forte. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vitória mais que importante para seguir na busca do nosso sonho, que é o título do campeonato. A gente está lutando por isso. Vamos lutar até o final. E a gente entrou em campo sabendo da nossa responsabilidade. E agora a distância encurtou e a gente só depende da gente. Então é continuar entrando em campo, fazendo o nosso melhor. Que a gente acredita muito que fazendo o nosso melhor é difícil segurar a gente. E eu fico feliz por ajudar a equipe mais uma vez. E eu tenho que estar ali. A gente que é goleiro, a gente precisa ser decisivo nas horas que o time precisa. E eu fico feliz em ajudar a equipe a sair com a vitória. E estamos vivos, estamos fortes. E agora só depende da gente. Vamos buscar esse título aí pra gente e pro torcedor. Tamo junto. Cara, eu acabei de assistir aqui a coletiva de imprensa do Vanderlei Luxemburgo no Vasco. Cara, nada contra o Vanderlei, né? Nada contra o Vanderlei, inclusive a gente sabe que ele é sócio do Flamengo, mas é um cara muito profissional. Mas eu achei engraçado que, acho que sem querer, ele acabou falando outro patamar, né? Ele foi, cara, ele foi citar que o Flamengo é um time que a gente descarta, né? Uma derrota pro Flamengo você descarta porque o Flamengo tá disputando um outro campeonato, outro patamar. Cara, que loucura, ele mandou outro patamar. Ai, meu Deus do céu, cara, é muito bom ganhar do Vasco. Teve uma outra postagem lá no Twitter, inclusive, que eu até repostei, que eu achei interessante. O gordinho da colina, eles estão cantando vitória, o tombo vai ser grande. Aí eu até retuitei, kkkk. Meu irmão, é brincadeira, né? O pessoal tá preocupado com o STJD. Sempre tem um comentário aqui sobre a questão do STJD. Mas eu achei essa situação aí do Vanderlei Luxemburgo, cara. Eu não consigo parar. Eu já ri pra caramba, achei muito engraçada. Acontece, né, Vanderlei? A gente vai estar passando para vocês aqui algumas notícias do Flamengo. Convido você que está chegando aqui no meio da madrugada ou de manhã ou de tarde a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente teve uma notícia primeiramente aí publicada pelo Jornal o Dia sobre o Bruno Viana, aquele zagueiro do Braga, né, que tem 25 anos e que quase veio para o Flamengo no ano de 2019, e eles trouxeram essa notícia aí primeiramente de que o Flamengo está próximo aí de contratar o jogador, está otimista aí na contratação do jogador. Seria um empréstimo com a opção de compra aí de 7,5 milhões de euros ao final do contrato, e na verdade para ter o jogador por 4 anos, né? E aí ele seria, no caso, então, emprestado só até o final do ano, tá? O Flamengo iria passar a pagar 100 mil a mais de salário para ele, ao invés de 250 mil, 350 mil, e aí ele que tem interesse de outros clubes, como Getafe e tudo mais. A gente foi atrás de conversar também, né, com fontes aí ligadas à diretoria do Flamengo, e perguntamos, olha, 2019 não veio, e dessa vez o Flamengo está contratando mesmo esse zagueiro, o Bruno Viana, e aí passaram para a gente que tem sim a possibilidade, né, grande inclusive, e que está sendo avaliado por todas as partes, tanto pelo Flamengo quanto lá, tá? Tudo sendo avaliado, deve ser finalizada
Então o Flamengo próximo aí da contratação desse jogador. O Caê trouxe novidades hoje sobre o Rafinha, eu vou até falar com vocês, mas eu já quero abrir falando, né, a gente falou no canal 2 sobre a questão do Rafinha, mas eu posso falar de novo sobre os detalhes da questão do Rafinha, porque a gente conversou com uma pessoa de dentro da diretoria do Flamengo e é um entendimento interno geral que o Isla vai ficar muito tempo atendendo a seleção chilena, principalmente com Copa América, e que o Rafinha seria, sim, primordial, um jogador que não é aposta, um jogador que já sabe que vai dar certo no Flamengo, que já vestiu o manto sagrado, já uniu o vestiário, é um jogador incrível, imprescindível, e o Flamengo já teve, né, como a gente trouxe mais cedo, a conversa lá com o Lincoln, com o empresário do jogador. Até a informação essa. A informação é que o Flamengo teve a conversa com o Lincoln, eles ficaram de esperar. A gente trouxe a informação em primeira mão que o Rafinha estava na Alemanha e viria para o Brasil. Depois que viesse ao Brasil, iria avaliar tudo com o staff, com a família. E essa conversa, o Flamengo apresentou valores, apresentou algumas situações aí para o Lincoln. Ele vai passar isso para o Rafinha. Também conversou. O Flamengo pretende aí 1 ano, ao invés dos 2 que o Rafinha quer, 1 ano de contrato. São situações aí, uma conversa ainda inicial, mas aí eu perguntei, né? E o Flamengo entende que o Rafinha é importantíssimo, um jogador. Eles estão torcendo muito para que a negociação dê certo nesse momento. O Flamengo torce muito para que o Rafinha venha. Agora já é uma realidade, inclusive o Gustavo Henrique dando choque também, trouxe que ele deve vir para o Flamengo mesmo. Mas aí eu perguntei, mas se a conversa foi boa, e o que me passaram foi, a conversa foi boa, tá? A intenção das duas partes, tá? Pelo acerto com o Flamengo. Então, Bruno Viana, Rafinha, 2 situações aí que devem acontecer. Então o torcedor do Flamengo aí muito feliz aí com as contratações, com novas contratações, novas possibilidades. O Rafinha seria muito importante, uma contratação muito boa do Flamengo, até porque nós vamos precisar dele no decorrer do ano. A outra situação que a gente ia passar para vocês, sobre o Jorge Jesus, né? Sobre o Jorge Jesus, saída do Guilherme Bala, mas o Jorge Jesus, ele está recuperando-se, né, do Covid. Segundo o jornal A Bola de Portugal, teve uma melhora de saúde, tá? E ele vai voltar na próxima semana. Ele não vai estar no jogo já amanhã, né? Hoje, né? Hoje já passou da madrugada, no Estádio da Luz contra o Vitória de Guimarães, mas ele deverá retornar aos seus trabalhos na próxima semana. E Rafinha voltando, aquela coisa, todos os torcedores brincando, Rafinha já está voltando, Jorge Jesus vai voltar também, que volte também o Pablo Mari. Mas a verdade é que o trabalho do Rogério Ceni está sendo feito, as coisas está melhorando, as coisas estão acontecendo. Muito torcedor, muita gente, inclusive eu fiquei meio chateado quando a gente tirou o Gabigol fez gol, mas a questão também não é essa. O Gabigol nunca termina um jogo, mas tem a questão de, ele pode tomar o 3º amarelo, ficar de fora de um jogo importante, né? E aí a gente até compreende, o Ceni vai falar sobre isso na coletiva, a gente vai colocar a coletiva na íntegra aqui para vocês. Eu só queria passar mais uma informação importante para vocês aqui, com relação à questão então do Jorge Jesus, que ele primeiro tem que se recuperar, voltar a trabalhar. Se ele rescindir lá, o campeonato aqui acabar, o Ceni sair, parece que tem interesse do São Paulo. Se o Ceni sair, o Flamengo achar que vale a pena trazer o Jorge Jesus, que eu acho que vale, eles trazem. Eu sei que tem dirigentes dentro do Flamengo que querem a volta do Jorge Jesus, dirigentes grandes dentro do Flamengo que querem a volta do Jorge Jesus. Se ele quiser, eles querem. Então eu acho que as coisas podem acontecer. Mas no momento o foco é no Octa brasileiro. O trabalho do Rogério Ceni está crescendo, as coisas estão melhorando. Mesmo quando substitui, que acham que vai dar errado, as coisas acabam dando certo. Pedro entrou, quase fez o gol dele, já deu o chapéu e tal. Bruno Henrique marcou 2-0, mesmo depois que o Gabigol saiu. Então as coisas estão acontecendo. É normal o Gabigol ficar chateado, porque ele quer mostrar serviço, ele está ali querendo fazer mais gols. Inclusive o Gabigol é o rei do Rio. Ele passou o Cano e o Pedro. E tem menos jogos, inclusive, que eles. Então, Cano,
e Pedro tem mais jogos e 23 gols, o Gabigol com menos jogos, com 39 jogos, chegou à marca dos 24 gols. O Gabigol aí deslanchando, é o rei do Rio, né? Entre os cariocas aí, ele é o que está com o maior número de gols. Passar para vocês então aqui essa situação rapidamente do Guilherme Bala, explicar para vocês o que aconteceu. O Guilherme postou hoje, né, que se despede do clube, que aprendeu a gostar e que foi minha segunda casa. Emocionado, fez uma declaração aqui emocionada, que seguirei de longe torcendo pelo Flamengo, por vocês e tal. Eterno agradecimento, obrigado por todo o carinho e parceria. Mas o Guilherme Bala, então, retornando aí ao Madureira, o Flamengo não pagou os 600 mil para adquirir o Guilherme Bala. Com isso ele volta para o Madureira e deve ser negociado, né? Não se assustem se ele pintar em algum clube aí do Brasil. O Flamengo entendeu que o investimento dos 600 mil nesse momento não valia a pena, né? Eles acharam melhor não fazer isso. O Flamengo também tem passado alguns problemas financeiros, precisando negociar alguns jogadores, coisas pontuais, e por isso que eu percebo que o Flamengo vai segurando na mão aí, vai evitando até mesmo negócios pequenos como esse do Guilherme Bala, que não era uma aposta, era um garoto da base. Eles acharam melhor não apostar, poderiam ter pago os 600 mil e ter colocado o garoto para jogar em algum lugar. Por exemplo, demorou, mas agora o Thiago Fernandes está jogando bola. O Flamengo investiu, trouxe lá do Náutico, agora ele está jogando bola. Vamos então acompanhar aqui agora a coletiva do Rogério Ceni. Ele que fala do Claudinho, né? Ele fala que por onde ele foi, o Rogério Ceni ele sempre pediu a contratação do Claudinho. Gosta muito do Claudinho do Bragantino. Espero que o Flamengo vença, torne-se líder. O Flamengo pode assumir a liderança no jogo de domingo. O Inter só joga depois, no dia 10. O Flamengo joga no dia 7. O Flamengo ganhando do Bragantino, ele assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Óbvio que ele pode ser ultrapassado ainda, mas aí joga a pressão toda para cima do Inter, que tem uma partida em casa contra o Sport, mas que eles podem perder pontos. O Sport também está ali precisando ganhar, precisando somar pontos, e a gente tem que acreditar sempre que pode acontecer. Agora, o Flamengo, né? Nesse momento só depende dele e enfrenta o Bragantino do Claudinho. O Rogério Ceni gostaria de poder contar com ele. Muita gente, o Flamengo podia contratar o Claudinho e tal. O Rogério Ceni hoje falou que já tentou levar ele para onde ele foi. Mas o problema, gente, é que agora o valor do Claudinho está muito valorizado. E o Flamengo, nesse momento, não vai estar contratando jogadores de valor, principalmente de valor alto. Então, com vocês aqui agora a coletiva do Rogério Ceni na íntegra. Vou começar aqui com a pergunta do Wesley Ramon, Urubu Interativo. Ceni, boa noite. O Flamengo depende apenas de si para ser campeão brasileiro. Há uns dias você era contestado e hoje você pode conquistar seu primeiro título da Série A como técnico. O que passa na sua cabeça agora? Eu vejo cada jogo da mesma maneira. Eu entendo, às vezes, logicamente, né, o resultado não vem como foram nos dois primeiros jogos desse ano contra Fluminense e Ceará. Até o jogo contra o Fluminense bem parecido com esse, que a gente dominando o primeiro tempo, fazendo 1-0. Né, ainda bem, até sofremos um pouquinho no início do segundo tempo esse jogo e depois fizemos o segundo gol que faltou contra o Fluminense naquela ocasião. Mas eu trabalho da mesma maneira todos os dias. Eu vim para cá com o objetivo, com o sonho de trabalhar muito e ter a oportunidade de brigar por um título. Eu acho que hoje o Flamengo se aproxima dessa briga, 2 pontos de diferença. Temos um jogo dificílimo já no domingo, né, contra o Red Bull. Mas já é melhor, faltando 4 rodadas, por mais difícil que seja a nossa tabela, depender de si próprio para chegar ao título. O caminho é longo, mas temos possibilidades. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Ceni. Reta final do campeonato e alguns jogadores acumulam 2 cartões amarelos, como João Gomes, Gustavo Henrique e Gabigol. A substituição do jogador no segundo tempo foi para proteger o atleta de tomar o 3º cartão e ficar fora da próxima partida? Bom, antes de responder sobre os que acumulam 2 cartões, a primeira arbitragem do Klaus é muito boa, ele é, para mim, acho que o melhor árbitro do país hoje. Mas no caso do Diego, que tomou o 3º, é curioso para mim, sabe? Porque uma bola dividida, ao meu ver, estava bem na minha frente, né? Ele salta ombro com ombro, bate a cabeça com cabeça, o jogador, e ele toma um cartão amarelo. E aí tem um pênalti
a nosso favor. Um jogador que evita uma chance clara de gol, e ele já tinha o cartão amarelo. Então chama o VAR, vê o pênalti, uma chance óbvia de gol. Eu talvez, logicamente, eu não tenho conhecimento tão profundo como a arbitragem da regra, mas acho estranho como é que um jogador, uma falta, contato, meio do campo, toma um terceiro cartão e desfalca a gente para o jogo de domingo. E um pênalti claríssimo, não há o segundo cartão amarelo. Eu repito, não tenho conhecimento profundo da regra, mas achei um pouco estranho. Sobre os outros, eu tenho o João Gomes pendurado, eu tenho o Gabriel pendurado, com 2 cartões. O João Lucas na lateral direita pendurado, o Gustavo, sem dúvida nenhuma, quando a gente pode preservar um jogador que está pendurado e que é importante, se ele tiver no minuto 65, 70, e a gente vê também que a necessidade de uma outra característica de jogo, nós temos que fazer a substituição necessária. Às vezes para preservar, ou 50% para preservar o jogador, e outra parte por necessidade que o jogo pede, pela mudança que a gente vê, quando o jogo precisa pela característica de jogadores que nós temos. Caê Mota, GE. A arrancada do Flamengo passa muito pela dupla Diego e Gerson. À medida que a sintonia entre eles fica mais fina, a equipe se torna mais impositiva. Está claro que não há primeiro ou segundo volante. Queria que você falasse dos dois e se a sincronia passa mais pela percepção deles em campo ou é pré-determinado. A sincronia passa pelo treinamento, né? Porque essa dupla nunca jogou junto um jogo começando, né? Eu não lembro, ao menos, de ter visto Diego e Gerson começando uma partida juntos. Então, assim, é lógico que todos nós que tomamos atitudes, decisões, né, dentro de um campo de jogo, num treinamento, por exemplo, trazer o Arão para a zaga, né? Claro, o Arão não é um zagueiro de origem, mas a percepção de um treinador, quando ele, né, vê a opção, principalmente com a ausência do Rodrigo, que tem muito boa saída de jogo, né? Eu acho que a gente tem que valorizar isso, né? Essas duas, acho que são duas mudanças bem óbvias, assim, que ficaram claras, que foi o recuo do Arão para a zaga com a qualidade do Diego no meio. O Diego com espírito de luta, ele é um cara que contagia todos, é um cara que motiva todo mundo, né? E ele está se doando, porque é um 10 de origem, né? Eu sei que ele hoje, ele faz muito melhor essa função, de frente para o jogo, pela qualidade que tem. Então, assim, normalmente o Diego trabalha mais atrás do que o Gerson. Em determinado momento do jogo, quando a gente joga lado a lado, aí sim, aí a gente alterna a subida. Senão, normalmente, se você acompanhar o jogo, se você acompanhar os melhores momentos, você vai ver sempre o Gerson, principalmente quando é marcação, no momento de saída do adversário, o Gerson está jogando mais acima. Isso é uma determinação que a gente treina, repete todos os dias. Claro que ainda vão faltar ajustes, né? O Diego, repito, não é um primeiro volante, né? Não é são no mínimo 2,8, para não dizer 2,10 jogando no meio campo. Mas a qualidade da posse, do controle de jogo passa muito, sem dúvida, por ter 2 volantes dessa qualidade, mas especialmente por ter trazido o Arão para trás na ausência do Rodrigo Caio. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Rogério, o elenco do Flamengo tem uma série de jogadores decisivos, entre eles o Bruno Henrique, que sempre aparece bem nos clássicos. Qual a importância de poder contar com esses atletas que crescem em jogos grandes? O Bruno Henrique, ele não acho que ele se destaca só nos clássicos. Na grande maioria dos jogos, ele é um jogador que ou dá assistência ou faz um gol, como fez de hoje o segundo gol. É um jogador importantíssimo para mim. 100 gols na carreira, se eu não me engano, né? 100 gols hoje, né? Eu fiquei feliz. Falei que ele já está alcançando ali na marca, passando 100. No último jogo, assistência. Nesse jogo, gol. Então, ele é um jogador imprescindível, um bom jogo aéreo, né? Um jogador que tem a velocidade, jogo aéreo, explosão, tem uma boa finalização de perna direita, um cabeceio, né? Um tempo de bola fantástico. Um jogador extremamente querido por todos, um cara que trabalha muito, merece realmente todos os elogios e viveu um momento bom como ele já viveu em 2019 e está novamente readquirindo a confiança para jogar. Edson Viana, TV Globo. Rogério, boa noite. Gabigol saiu aparentemente contrariado e você, com fisionomia fechada, trocou rápidas palavras com ele. Qual a sua visão da postura dele? Eu acho que nenhum jogador gosta de ser substituído, né? Eu vejo pelo outro lado. Esses dias me perguntaram do número de gols que o Flamengo perdeu. Eu vi do número de chances que o Flamengo criou.
Eu acho que cada um tem um comportamento, cada um age de uma maneira, mas não tem problema nenhum. Eu conheço bem o Gabriel, trabalho com ele todos os dias, sei que ele queria ficar mais tempo em campo, mas nós temos o Pedro também, que é um jogador importante nessa função. Naquele momento eu achava que precisava de um jogador para segurar um pouco mais essa bola, para a chegada dos outros jogadores à frente, e logo depois até sai o gol, mas sem problema nenhum. Conheço bem o jeito do Gabriel, todo dia não há problema nenhum. Ele se doou muito hoje no jogo, ajudou muito na marcação, ele teve boa recomposição, teve as suas chances de gol também novamente, ele está sempre aparecendo pela movimentação, pelo mérito da movimentação dele, mas sem problema nenhum. Alguns saem mais cansados, mais tranquilos, outros queriam estar mais tempo dentro de gol. O centroavante normalmente é assim, é mais fominha, né, para estar dentro do campo. Vai chegar um momento que ele e Pedro vão estar juntos dentro do campo de jogo, em algum momento, e infelizmente, outras vezes, ele vai ser substituído, faz parte do jogo, faz parte da decisão que um treinador tem que tomar, mas sem problema algum. Max Oliveira, canal Domínio Rubro Negro. Rogério, boa noite. Tecnicamente, na tua avaliação, o que você consegue enxergar no Flamengo de hoje que não existia antes da sua chegada? O que mudou nestes últimos jogos para o Flamengo ter essa sequência de vitórias? Bom, falar sobre antes da minha chegada é muito difícil, muito delicado, porque você tem que falar de um trabalho de outro profissional. O que eu posso falar é que nós estamos jogando numa intensidade um pouco maior nesses últimos jogos. Eu acho que o time vem crescendo. Me dá medo sempre o terceiro jogo em 3 dias, porque eu acho estranho outra coisa, né? Inter e Atlético Mineiro, por exemplo, que estão mais próximos da gente, jogam na quarta-feira. Só o Flamengo joga no domingo. O Flamengo enfrentou um time que vinha de 4 dias de intervalo de descanso. O Flamengo vai enfrentar um time no domingo que vem de 4 dias de descanso. De descanso não, desculpa. De intervalo de um jogo para outro, né? Trabalhando. E nós estamos vindo sempre com 3. Semana passada foi a mesma coisa, nós jogamos segunda, quinta e domingo. Agora, segunda, quinta e domingo novamente. Então, assim, um pouco se a rodada acaba só na quarta, né, por que nós não podemos estender um dia a mais? Essas 24 horas a mais seriam muito importantes para nós, para a recuperação dos jogadores. Uma pena que eu não entendo por que a gente não consegue ter esse dia a mais, sendo que a rodada só acaba 3 dias após o nosso jogo. É uma pergunta que me deixa preocupado, porque parece que não, mas 24 horas, nesse caso, de 3 para 4 dias, é uma mudança drástica na recuperação do jogador. Então, não sei o que acontece. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Ceni, parabéns pela vitória. O Flamengo agora volta a depender apenas de si para ser campeão. Como manter a cabeça no lugar e não desperdiçar pontos daqui para frente? Não, manter a cabeça no lugar é uma coisa relativamente fácil, porque são bons profissionais, bons jogadores, bem assessorados pelo departamento médico, físico, por nós ali todos os dias. Não tem... Esses caras já viveram tudo, né? Eles sabem o quão é importante você ser campeão. Bicampeão brasileiro, então, se conseguisse, seria um feito fantástico. Pouca gente conseguiu isso, né? Então, a cabeça boa, isso eu tenho certeza que eles estão focados, que eles também querem, nós todos queremos brigar mais próximo do que nós estamos do Inter por esse título, né? Agora, o problema maior é a recuperação de todos para domingo. Nós vamos ver, analisar. O Gerson saiu novamente com uma pancada no mesmo tornozelo. O Diego suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Bruno Henrique um pouco mais cansado do que o normal, com uma dorzinha posterior. A Arrascaeta também bem cansado. Nós vamos recuperá-los, porque esses 2 dias vai ser mais para recuperação e analisar também qual a nossa escolha, se a gente voltarão para o meio, se a gente entra com outro jogador de meio campo nessa função, João, PP. Vamos analisar como a gente vai fazer para o jogo de domingo. Mas foco é uma coisa que eu não acredito que falte. Espero que também não falte pena. João Pedro Granete, coluna do Fla. Boa noite, Rogério. O Arão encaixou muito bem atuando como zagueiro e a cada jogo vem mostrando uma liderança com os companheiros de defesa. Como tem sido a conversa com camisa 5 e qual a importância do jogador para o seu estilo de jogo? Para mim é importante porque eu gosto muito de jogadores que têm uma construção de jogo. O Flamengo é um time de propositivo, é um time que aliás, tem muito até relativamente a ver com o nosso adversário de domingo, que é um time que consegue propor o jogo, né? Você vê contra o Inter, põe 72%, 73% de posse de bola. É um time que ascendeu a primeira divisão nesse ano, claro que tem investimento de fora e dinheiro, ótimos jogadores, né, contratados, mas é um time, o Flamengo é um time que precisa, para jogar nesse tipo de formação, ele precisa ter a bola, ele precisa comandar o jogo. Sem comandar o jogo, esses jogadores passam a ter que marcar muito, né? Então, assim,
Eu lembro do Flamengo jogando com Arão e Gerson no meio, mais os 4 na frente, mas fico feliz de ver um time que tem Diego e Gerson no meio, com mais os 4 na frente, sendo que só joga com um zagueiro, com o Arão fazendo essa função. Ele vem sendo extraordinário no compreendimento do jogo, na compreensão do jogo, no entendimento, na marcação e especialmente nesse passe entre linhas. Ele é um jogador que, claro, o jogo aéreo não é como, por exemplo, do Gustavo Henrique ou do Rodrigo Caio, mas em contrapartida ele te entrega outras coisas muito boas. Ele tem, por ter jogado muito tempo de volante, sempre por trás do Gerson, ele tem uma noção muito boa de cobertura. Tem ajudado bastante em todos os sentidos. Além do que é um menino que tem uma liderança, já tem uma história no Flamengo e tem uma liderança que é muito dele. Guilherme, Rádio Bangu. Rogério, boa noite. O próximo desafio é contra o Red Bull Bragantino, que tem o artilheiro do campeonato e vem dando muito trabalho aos times de cima da tabela. Gostaria que você falasse como analisa o próximo confronto. É dificílimo. Eu acho que se torna uma grande final. Cada jogo é uma final, mas essa se torna, eu acho que essa rodada ela é um pouco mais favorável tanto ao Inter quanto ao Atlético. O Inter joga em casa, tudo isso, né? Nós temos que viajar, o tempo de recuperação. É uma rodada que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos enfrentar uma das equipes que vem jogando no melhor futebol do país. Claudinho é um excepcional jogador, já tive a oportunidade de conversar outras vezes com ele. Para onde eu ia, tentava até levar o Claudinho. Arthur também é um grande jogador. Tem jogadores que jogaram comigo, Edmar no São Paulo, Líger no Fortaleza comigo. Jogadores que conhecem, rodaram por todo lugar no Brasil. E hoje eu acho que se encontram num clube com estrutura, com uma base boa de trabalho. Então é um jogo que vai exigir o máximo. Se nós conseguimos essa vitória, eu acho que a gente aí ganha um tempo para trabalhar, para se preparar para o jogo do Corinthians. Esse jogo se torna importantíssimo se a gente tem a pretensão de ser campeão. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Ceni, o Internacional, atual líder da competição, não vence um campeonato brasileiro desde 1979, há quase 42 anos. Você acha que esse aspecto psicológico pode pesar para o concorrente do Flamengo? Não, o Inter ganhou em 75, 76 e 79. Foi tricampeão brasileiro, mas o Inter ganhou coisas importantes como 2006 a Libertadores, 2010 a Libertadores, ou seja, títulos até maiores do que o Campeonato Brasileiro. Então não acredito nisso. Acredito que o Inter continua pelos 2 pontos de diferença, parece que não são muito, mas se tratando em 12 só apenas para jogar, continua logicamente como favorito na competição. Mas hoje eu acho que a gente dorme mais feliz pelo fato de depender, por maior que seja a dificuldade, por pior que seja, mais difícil que seja a tabela para a gente, mas a gente voltou novamente a depender só da gente. Última pergunta, Luciana Zogaib, Rádio Ferge. O Flamengo fica de novo dependendo somente de si na disputa do título. O que você acha que pode ser um fator positivo e negativo para o time na reta final do campeonato? Um fator negativo? Não vejo. Quando você depende só de si, eu acho que só vejo coisas positivas, né? O mais perigoso é realmente o pouco tempo de intervalo de jogo segunda lá em Recife, depois de ter ido jogar no Sul, né? Vai para Recife, volta para cá, joga 3 dias depois e joga no domingo. Para mim esse é o ponto mais difícil de contornar, para manter a intensidade de jogo. O outro ponto de dificuldade é enfrentar uma das equipes que vem em ascensão no campeonato, que é o Bragantino, que vem jogando um ótimo futebol. E de positivo, eu acho que é a confiança, a alegria que a gente tem em voltar, né? Para todos que descartaram praticamente o Flamengo, né, quando tinha pouca possibilidade de chegar. Hoje, praticamente, são os 2 times que brigam, né, diretamente pelo título. Claro que o Atlético Mineiro tem chance, São Paulo tem um jogo a menos, né, as outras 2 equipes que estão próximas a gente, mas vamos ter uma briga boa, Inter e Flamengo, com o Atlético Mineiro e São Paulo, um pouquinho mais atrás, mas ainda também com chance de título. Chegamos à 34ª rodada, dependendo das nossas forças para tentar levar o Flamengo ao seu 8º título brasileiro. Muito obrigada, Rogério. Parabéns novamente pela vitória.